Vê se tá travando aí. Bom dia. Elaine ali entrou. Processual. Deixa eu fixar o tema aqui. Professor Fred já. Bom dia, meu Professor, bom amigo. dia. Tudo Tudo bem? bem? Graças Tudo a Deus. ótimo. Professor Fred, gostaria de agradecer, primeiramente, né, o aceite pelo convite aqui, em nome da Escola Superior da Advocacia do Estado do Acre, da OAB Acre. Né? É uma honra tê-lo aqui conosco, mesmo que de forma virtual, mas essa é uma oportunidade ímpar, né, nesse momento que nós vivemos. E você que tem tantas ocupações aí, é o rei das lives, né? São várias lives aí todo dia, média aí de 1, 2 lives por dia, e prontamente aceitou o nosso convite aqui para bater um papo aqui sobre esse tema que eu reputo tão caro, né? Então gostaria de agradecer. Fred dispensa apresentações. Eu sou um grande fã, né? O nosso líder na Associação Norte e Nordeste de Processo, professores de processo, da qual eu tenho a honra, né, de representar o meu estado, o estado do Acre. Né? Então, agradeço demais você que eu já acompanho os seus livros aí, fizeram parte da minha vida acadêmica e até hoje, né, fazem parte. Já inicio aqui mostrando que meu primeiro livro, aguardo até hoje, Oh, que beleza. 2011, né? 2011 essa edição, é? Essa edição de 2011. 2011. 2011. Então, guardo todas A as edição nova tá coleções. lá no fundo, né? A Sua edição edição nova eu nova tá lá no comprei. fundo. Isso. Então, Aqui, ó. professor, olha aí também, né? Então, gostaria de agradecer imensamente aí o aceite pelo convite, né? É uma honra estar falando com o senhor por aqui e abro a palavra aí para suas considerações iniciais. Muito obrigado, meu querido. Prazer revê-lo. É uma satisfação voltar ainda aqui dessa forma, né? Ao Acre. Já fui aí, acho que 2 ou 3 vezes. 2 ou 3 vezes. Veio fazer uma E sempre sou sustentação muito. oral aqui, né? Vim fazer sustentação oral Eu aí e assisti. fiz uma palestra. Fiz uma palestra em Rio Branco, pela Procuradoria do Estado do Acre, há uns anos, há uns anos atrás. E, enfim, voltar ainda que desse modo, aí atravessar o Brasil, né? Estamos exatamente nos extremos do Brasil. Eu estou em Salvador, você está em Rio Branco. É quase que acho que é quase a mesma latitude, eu acho. Embora bem separados na longitude, né? Bem separados na longitude. E é isso, vamos discutir conversar um pouco sobre esse tema. É um tema que me agrada bastante. Eu tenho estudado bastante o assunto fontes do direito processual. Portanto, de onde emana o direito processual? De onde eu posso extrair direito processual? A gente sempre relaciona o direito processual com a lei ou com a Constituição, mas há outras fontes do direito processual que precisam ser sempre destacadas e estudadas. Um pouco antes de a gente entrar aqui, eu estava num webinário lá no Rio de Janeiro. Estava ali no Rio de Janeiro agora, aí vim aqui para Rio Branco, rapidamente, peguei um jato supersônico. Acabei de sair do centro do Rio, e cheguei aqui a Rio Branco. E lá no Rio, onde eu estava há poucos minutos atrás, nós falávamos sobre os negócios processuais, que é uma outra fonte. Aí aqui a gente vai falar sobre
a fonte de direito processual que nasce da administração. No caso, especificamente, do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Em que medida o Conselho Nacional de Justiça pode editar fontes normativas de direito processual jurisdicional. Não é só o direito processual dos processos administrativos envolvendo juízes. Isso é evidente que a regulamentação é feita pelo CNJ. Mas um direito processual jurisdicional. Perceba que o CPC expressamente remete ao CNJ a tarefa de regulamentar diversos pedaços do CPC. Então, só isso aí já é muita coisa. A gente ficar só nisso já é muita coisa. Só na parte que o CPC diz que cabe ao CNJ regulamentar, já é muita coisa. Você imagine aquilo que o CPC não diz expressamente, mas ainda assim o CNJ pode regulamentar, como, por exemplo, é o caso da cooperação judiciária. Cooperação judiciária, que é um instituto que mescla processo e administração judiciária, e, portanto, a interferência do CNJ me parece decisiva. Então, quem quer compreender o papel normativo das resoluções, sobretudo as resoluções do CNJ, tem de abrir a cabeça para a tipologia das fontes do direito processual. Perceber que há direito processual que emana de muito mais fontes do que apenas as fontes legais, as fontes provenientes do Poder Legislativo. Perfeito. Professor, nós temos muitos alunos aqui e a minha ideia era começar falando um pouco, queria saber um pouco da sua opinião, né? Já li um pouco a respeito, especialmente a tese de doutorado da professora Paula, né? Que depois virou livro, né? Normas de processo e normas de procedimento. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua opinião, né? Existe realmente uma diferença entre processo e procedimento? Porque essas resoluções, alguns doutrinadores defendem que são resoluções que vão trazer normas de procedimento, né? Mas nós temos uma outra corrente doutrinária que defende que não existe diferença entre processo e procedimento. Na verdade, não é nem necessário se estabelecer essa diferença entre processo e procedimento. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse tema, né? Qual seria o parâmetro para essa criação? Essa resolução é uma resolução de norma processual mesmo? Ou é procedimental ou não há necessidade dessa diferenciação? Me parece que não há essa diferenciação. Todo processo é procedimento. Então, a distinção que não se justifica mais atualmente é algo que é injustificável num sistema como o nosso, em que todo procedimento tem que respeitar o contraditório. Então, quando o CNJ, por exemplo, legisla sobre proibição... Legisla não, né? Desculpe. Eu falei errado. Quando o CNJ ele regulamenta, por exemplo, a proibição de levantamento de dinheiro, de ordem de levantamento de dinheiro em plantão judiciário, ele está regulamentando competência. Competência. E competência é um pressuposto processual clássico, regulamentado pelo CNJ. Marcelo Neri Leite, que está aí, está dizendo, mas é absurdo que o CNJ legisle e a OAB não faça nada. Veja, o CNJ não legisla, quem legisla é o legislador. O CNJ ele pode editar normas gerais. A gente não pode confundir norma geral com lei. Nem toda norma geral decorre da lei. Há outras entidades que podem produzir normas gerais e a própria Constituição reconhece poder normativo do CNJ. Poder normativo esse que já foi reconhecido pelo o próprio Supremo. O Supremo reconheceu que a emenda constitucional que criou o CNJ, e ao criar o CNJ, atribuiu ao CNJ poder normativo, esse poder normativo é constitucional. Então, o CNJ tem poder normativo. O que ele não pode fazer é contrariar a lei. Isso é verdade. O CNJ não pode decidir contra a lei. Mas o CNJ pode avançar por onde a lei não avançou ainda, ou complementar, ou concretizar a lei. Isso o CNJ pode fazer.
com outras regras gerais que concretizam regras gerais mais abertas previstas em lei. E aí eu concordo com você, Marcos, que Paulo Assarno está certo quando defende que não há razão para distinguir hoje processo e procedimento. Perfeito. E aí, professor, diante dessa situação, né, nós estamos numa situação atípica em que o CNJ ele tem se tornado um ator aí, protagonista na emissão de resoluções. Nós temos aí o exemplo da resolução 313, né, do CNJ, mais recentemente a resolução 318, né, e aí a 313 determina a suspensão dos prazos. Como o senhor bem falou, o próprio CPC ele remete a essas situações, né? Então, ele determina que os próprios tribunais, por meio de seus regimentos, por exemplo, procedimentalizem determinadas situações. Eu queria que o senhor falasse um pouco da importância do CNJ nesse atual momento que nós vivemos, né? Um momento atípico, que vai precisar mesmo de uma atuação por parte do CNJ no sentido de garantir ali a efetividade, né? E nas situações processuais, né? Infelizmente, nós estamos vivendo esse momento e aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa importância do CNJ, né? Meu caro, eu diria que a importância é fundamental. O CNJ está cumprindo um papel fundamental nisso tudo. Pela rapidez que está decidindo, está uniformizando as práticas de administração judiciária no Brasil. Talvez essa seja uma das grandes funções do CNJ. Você imagine, Marcos, se a compreensão dos tribunais sobre como lidar com esses problemas de gestão, que são evidentes em razão do que está acontecendo, pudesse ser diferente, ou pudesse cada tribunal entender, suspender, não vai suspender, vai permitir, como é que vai regulamentar audiências em plataformas eletrônicas, não vai. Então vem o CNJ e dá uma uniformidade, dá uma tranquilidade, né? Nós somos advogados, o que seria da gente se não tivesse essa resolução 313, até para, no meio daquela confusão, cada um tendo que administrar as próprias vidas, reconstruir a logística doméstica, logo que tudo começou, e tendo que se preocupar com os prazos fluindo, você tendo que cumprir. Então veja a importância que isso teve. É claro que isso não poderia durar para sempre, até porque há o outro lado da história, né? Ao lado dos advogados que precisam que os prazos fluam para que eles possam trabalhar e, portanto, serem remunerados. É evidente que tem que ser assim. Mas um freio foi dado, e depois, com as diversas resoluções que foram se sucedendo, cada uma concretizando mais, cada um deixando as coisas mais claras. Então, o CNJ ele tem cumprido, está cumprindo um belíssimo papel, no meu modo de ver. E veja, cumprir belo papel não significa que o CNJ não erre. Isso é uma outra coisa. As instituições são feitas por seres humanos. As instituições são alimentadas pelas mentes humanas. É claro que pode haver erros. Isso está fora de questão. A questão é saber se você perguntou sobre se o papel. O papel é um papel importante e tem funcionado com rapidez, com mais acertos do que erros, no meu modo de ver. Perfeito. É interessante esse seu posicionamento, professor. Né? Eu gostaria de registrar a presença do nosso presidente da OAB, doutor Eric Venâncio, que fez parte, né, do Conselho Nacional de Justiça. E eu estava conversando ontem ainda, né, com o nosso conselheiro, né, nós temos um representante no CNJ, e eu falava que ia fazer essa conversa contigo, e ele falava, eu vou participar lá, mas só para apanhar mesmo, porque Fred fez parte né, com certeza ele não concorda com essa atuação do CNJ, porque ele foi um dos líderes da produção aí do novo código, e ele falava isso, né? Falava isso para mim. Nós do CNJ, né, tentamos, mas, né, os processualistas com certeza vão criticar essa atuação específica, né, do CNJ. E aí eu já emendo
fazendo uma seguinte indagação. Nesse tempo de Covid, né, a importância dessas resoluções ela é maior porque, se você parar para pensar, eu vi algumas pessoas defendendo que essas situações deveriam ser por atos normativos primários. Mas o próprio Supremo, o senhor bem falou aí, o Supremo já se manifestou no sentido de que as resoluções do CNJ elas têm caráter de ato normativo primário. Então, seria necessária alteração legislativa nessa época? Ou o CNJ pode, então, cumprir esse papel em tempo de quarentena, em tempo de pandemia? E aí, com certeza pode. Já fazendo esse gancho, né? Ele pode, por exemplo, ele está limitado a atos específicos, como, por exemplo, audiência por videoconferência, suspensão de prazo, ou ele pode avançar mais nesse sentido? Existe alguma limitação para isso? Claro, limite sempre há, né? Mas a agilidade das normas gerais feitas pelo CNJ, feitas de caráter administrativo, feitas com fonte administrativa, ela torna essas normas mais adequadas. Você imagina um projeto de lei agora, um projeto de lei para regulamentar o processo na pandemia. Quando o projeto fosse aprovado, a pandemia teria acabado. Então, essa rapidez com que o CNJ tem atuado é que tem ajudado. E é claro que o CNJ tem que atuar naquilo que diz respeito à administração judiciária. Naquilo que diz respeito ao judiciário gerindo esse problema que existe hoje, os múltiplos problemas que existem hoje, de condução dos processos em tempos assim, em tempos de pandemia. Tudo que disser respeito a isso, o CNJ pode tratar. Agora, e deve tratar, e é a melhor fonte que trate. Para nós, administrados, é melhor que você uniformize, saiba qual é a regra do jogo, para evitar problema. Repito, meu caro Marcos, o que seria de nós se não tivesse uma regra nacional, como foi a da resolução 313, suspendendo os prazos? Cada tribunal estava suspendendo do seu jeito. Suspendendo para uma coisa, suspendendo para outra. E aí você, sobretudo em um mundo de processo eletrônico, em que você pode estar aqui advogando em qualquer lugar do país, submeter diversos entendimentos, diversas decisões de cada um dos tribunais, que ninguém tem dúvida aqui, nunca se teve dúvida, que um tribunal de justiça pode, por resolução, dizer que determinado dia não se conta como prazo. Porque naquele dia houve, por exemplo, um grande engarrafamento na cidade, ou houve uma grande enchente. Nunca ninguém se discutiu isso. Que os tribunais poderiam fazer isso, atentos às circunstâncias específicas da localidade onde estão. Por que o CNJ não poderia fazer isso do plano nacional, com regras nacionais? Perfeito. Eu percebo que depois, principalmente, né, depois da resolução 318, houve uma espécie de estadualização, né, dos procedimentos. O CNJ, ele então traz a questão do lockdown, né, e aí eu posso até fazer um paralelo aqui, que o estado do Acre e o estado da Bahia estão ligados. Né? Estão ligados porque fazemos parte do mesmo TRF. Né? Então, é estranho. Né? A Bahia, eu acho que é um dos únicos estados do Nordeste que faz parte aqui do nosso TRF nacional. Maranhão e Piauí. Maranhão e Piauí também. E aí, como que fica? Porque gerou muita dúvida essa questão do lockdown, né? Estados que estão em lockdown terão os processos suspensos. E aí, imagine processos na Justiça Federal vinculados ao TRF1, por exemplo. Como que fica? Suspende só no Acre, se tiver em grau de recurso. E aí a outra parte está na Bahia, por exemplo. Como que isso vai ser resolvido, né? Isso gerou... Não é fácil, né? Eu fiquei com dúvida em relação a isso, né? Também. Como que resolve? Não é fácil, mas você tem que trabalhar com a origem do processo. Então, se o processo tramita no Acre, e aí no Acre está em lockdown, os prazos que nascem daí porque nascem processos que tramitam aí, ficam suspensos. Mesmo que a outra parte esteja em outro lugar. Você tem que ir para o lugar de onde o processo emana. Que é uma noção
que ainda tem essa utilidade, nada obstante a gente viver num ambiente de processo eletrônico. Ainda tem esse sentido. A gente saber que um processo que tramita no Acre está no Acre, ainda que virtualmente esteja na nuvem, onde quer que a gente esteja. Perfeito. E aí, daqui a pouco eu quero falar um pouco sobre o CNMP também, porque, na minha visão, o CNMP também pode ter interferência, né, nessa questão processual, mas o CNJ, com certeza, tem várias resoluções, né, nesse sentido, mas eu queria saber se seria possível um negócio jurídico processual, por exemplo. Então, imagine, o CNJ suspendeu os prazos e eu quero fazer um negócio jurídico processual ignorando aquela resolução. Seria possível fazer um negócio jurídico processual para que não sejam suspensos os prazos, ou isso impactaria também na atuação do magistrado nesse sentido e ele poderia fazer esse controle? Mas veja, o que seria um negócio feito pelas partes para não suspender o processo delas? Seria um negócio que permitiria a elas praticar atos durante a suspensão. Não é isso? Isso. Praticar atos durante a suspensão expressa a previsão do Código. Artigo 218, parágrafo 4º. Expressamente diz que é possível eu praticar um ato antes do prazo começar a correr. Se eu posso praticar um ato antes do prazo começar a correr, e esse ato é lícito, nada impede que durante a suspensão as partes convencionem de praticar o ato. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo, semana passada. Logo no início da pandemia, saiu uma sentença de um caso meu. Eu ganhei. E, por conta disso, a outra parte teve dificuldade de recorrer. Aí veio essa bananação aí da suspensão dos prazos, os prazos voltaram a correr. Quando voltaram a correr, a parte se manifestou dizendo o seguinte, que ela não teve acesso aos documentos que permitiam ela recorrer. Então, ela queria novo prazo. O que é que o juiz fez? O juiz disse assim, entendo e determino que esse prazo vai ficar suspenso até o dia que a parte puder ter acesso aos documentos que estão aqui na vara e cujo acesso agora não pode ser obtido. Foi isso que o juiz disse. O juiz suspendeu o processo, o prazo de recurso. Eu, que era o recorrido, ou o futuro recorrido, eu entrei com a petição dizendo assim, seu juiz, eu tenho todos esses documentos num link do Google Drive. Eu ofereço o link do Google Drive para a outra parte. Ela já pode acionar e recorrer. O juiz entendeu. Tudo bem, muito boa a sua atitude, mas eu ainda mantenho suspenso. Mantenho suspenso. Aí a outra parte viu minha petição, acessou os documentos e recorreu. Ela recorreu, até ligou para a gente, para dizer, eu agradeci, tá, obrigado, já acionei, e já preparei o recurso e já recorri. Ela recorreu, portanto, com o processo suspenso. E o processo continuou suspenso. Não, agora o juiz vai receber a apelação e vai mandar subir a apelação. Vai ouvir a gente, o apelado, e vai subir a apelação. Que coisa. E o contrário, professor? Eu falei sobre, né, que hoje os prazos voltaram, né? Então, os estados em lockdown, você poderia fazer um negócio jurídico processual para abrir mão. Mas e o contrário? Eu pedir que houvesse a suspensão daquele processo. Um negócio jurídico processual. Não... Mas a suspensão convencional do processo sempre foi permitida. Aí é um negócio típico. Pois é, aqui no Acre, os juízes eles têm tido certa inflexibilidade em relação a isso. Dou até um outro exemplo, né? O CNJ ele regulamentou, pelo menos trouxe um parâmetro mínimo no sentido de audiência de conciliação por meio de videoconferência. E alguns juízes aqui no Acre estão marcando audiências de instrução e julgamento por videoconferência. E aí, a meu sentir, nós temos um problema aí, especificamente na produção de prova em audiência, né? Então, os juízes, eles acabam, e conversando com outros colegas, né, percebi que isso tem acontecido em outros estados também. Os juízes acabam utilizando da resolução para aumentar, né, abranger mais situações, né? E a audiência de instrução e julgamento, né, que você tem a oitiva de testemunhas, enfim,
E isso não está regulamentado. O CNJ ele oferece lá o determinado software, mas como que ficaria essa situação em relação a uma audiência de instrução e julgamento, especificamente a produção de provas em audiência, né? Você teria, poderia ocorrer um problema aí, né? Veja, meu querido, o artigo 453 do Código, diz: a oitiva de testemunha que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão e recepção de sons e imagens. O artigo 385, parágrafo 385, parágrafo 3º, expressamente prevê o depoimento pessoal também feito por uso de tecnologia de som e de imagem. O artigo 236, deixa eu pegar aqui, 236, parágrafo 3º do CPC, diz: admite-se a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Isso aqui é texto do CPC. É uma lei de 5 anos atrás. Portanto, me parece que não há nenhum obstáculo para que se realizem audiências de instrução com base no CPC. No CPC. E aí, você vai me perguntar, mas Fred, e aí como é que eu sei que o cara é o cara que está depondo? Ele vai apresentar o documento. Ah, mas se ele for outra pessoa, a probabilidade dele ser outra pessoa é a mesma que ele teria se trouxesse um documento falso numa audiência presencial. Essa possibilidade de fraude, de ser um bandido, de o cara estar sendo coagido, isso sempre existe. Também no presencial. O que garante que o cara está depondo ali, não há uma coação ali naquele momento. Está por detrás, com a mãe dele sequestrada, em casa, com um revólver na cabeça, ele depondo. Veja, a ilicitude, ela é possível de acontecer no ambiente físico e no ambiente virtual. Não é por causa disso que a gente não vai permitir que audiências de instrução eletrônicas possam ser realizadas. Repito, isso é texto expresso do CPC. Do CPC. Então, algo que vai baratear o processo, vai evitar carta precatória, carta instrutória, evita tudo isso. Agora, tem que ter as garantias, né? Precisa ter a garantia de que o juiz vai estar vendo o cara depondo, garantia de identificação, a garantia de permitir que os advogados perguntem. É preciso gravar a inquirição. É preciso permitir que os advogados possam fazer as perguntas diretamente, como autoriza o código. Você cria... Há uma etiqueta que precisa ser observada nas conversas em Zoom, em Meets, em Teams, enfim, qualquer plataforma que a gente use. Isso tudo é adaptável. Isso tudo é ajustável. Agora, dizer que não cabe, dizer que a gente vai continuar com carta precatória e instrutória para colher um testemunho nos tempos de hoje, é que eu estou falando com você com 2 horas de fuso, meu amigo. Para você aí são 9h30 da manhã. A gente está falando ao mesmo tempo com 2 horas de fuso e não há dúvida de que você é você, de que eu sou eu, e ao vivo está todo mundo assistindo. A gente vai ignorar isso? Isso vai ser desconsiderado no processo judicial? O processo judicial vai ficar em desconexão com a realidade? Perfeito. Gostaria de registrar a presença do nosso conselheiro do CNJ, do Dr. Marcos Vinícius, né? E eu queria, né, encerrar aqui para a gente poder falar um pouco do CNMP, professor. Qual é o impacto que o senhor acha que, especificamente sobre essa utilização de ferramentas virtuais, e aí eu vou ser um pouco mais abrangente, não em relação ao processo, mas em relação à nossa vida acadêmica, né? O senhor, eu até pergunto, o senhor contou já quantas lives o senhor fez desde que começou? Tem lá? Rapaz, você veja, eu nunca tinha feito uma live, ponto. Aí no dia 27 de março, eu
criei um programa aí de lives na minha live, no meu perfil, para falar sobre temas relacionados às coisas que eu já escrevi. E aí a galera começou a me convidar. Então eu já não sei quantas lives eu fiz, entre aquelas que eu mesmo promovi e aquelas que eu recebi fui recebido como você que está me convidado. Mas tá toda live minha aí tá indo pro YouTube, todas. Eu estou montando um canal no YouTube, eu ainda não divulguei, porque ainda está um pouco desarrumado, mas as lives estão todas lá. Se você procurar lá meu canal no YouTube, a partir do meu perfil no YouTube, vocês vão encontrar lá diversas lives, todas que eu fiz até agora estão lá. Essa, inclusive, vai estar lá também. Mas quando eu divulgar, depois eu divulgo. Eu queria divulgar para a galera que não conhece, é meu canal do Telegram. Esse já existe. Quem tem o Telegram... ia aproveitar que eu faço parte, eu queria que você divulgasse esse canal do Telegram e a forma de entrar nele. É muito interessante. É muito interessante o canal do Telegram, porque ele permite que vocês recebam material, sejam julgados. É uma interação muito interessante, né? Eu particularmente acho. Diferente, cada rede social tem o seu espaço, tem a sua função, né? O Instagram está aqui na imagem, na conversa, uma linguagem mais leve, mas quem é uma linguagem mais um material, artigo, capítulo de livro, julgado, uma parte mais científica, mais relacionada com a minha condição de professor, não só de pessoa, além de professor. O canal do Telegram é muito importante. O canal do Telegram chama-se Megafone do Processo Civil. Megafone do Processo Civil. Então você procura lá no Telegram, Megafone do Processo Civil, é um dos canais, e aí basta se inscrever no canal. E você recebe. Todo dia eu posto alguma coisa lá. Eu posto um texto, posto um julgado, eu encaminho as pessoas aí para algumas questões. É um canal de processo, né? É processo. Não tem amenidade, não tem brincadeira. É um canal... Não tem política. Não tem poder nada, é só processo, até porque nos canais de Telegram não tem interação. As pessoas não interagem. Não é grupo, né? Eu explicava à minha mulher a diferença de canal para grupo. No grupo, cada um interage, vai falando o que quiser. O canal não. O canal não tem interação. Eu falo, eu transmito e vocês recebem. E por isso que não tem nada além de processo civil puro. Então, Megafone do Processo Civil. Acessem lá. Perfeito. E aí, voltando àquela pergunta, professor, qual é o impacto dessa situação hoje, né, em que praticamente todas as pessoas estão já, como o senhor mesmo, familiarizados com essas ferramentas, esses instrumentos. E qual vai ser o impacto disso no processo, né? Me parece que hoje, e o senhor acabou de trazer várias fontes do próprio CPC, me parece que hoje o juiz ele vai pensar duas vezes antes de expedir uma carta precatória e vai priorizar, eu não sei se o senhor concorda com isso, mas eu acho que vai haver uma priorização dessas audiências, dessas oitivas por videoconferência. Esse livro aqui, Cooperação Judiciária Nacional, meu livro desse ano, publiquei esse ano. Nesse livro que eu defendo exatamente a cooperação, né, entre os juízos, como é que ela está regulada no CPC, eu defendo que o uso das cartas hoje é subsidiário. O juiz só vai usar cartas, as velhas cartas precatórias, de ordem, se não for possível obter cooperação do outro juiz de uma forma muito mais singela. Esse que é o grande ponto, Marcos. A cooperação hoje é subsidiária. Você olha para o código, você vê dispositivos como esse que eu disse, 385, parágrafo 3º, 453, parágrafo 1º. São previsões expressas de colheita de prova oral à distância. Para que eu vou expedir uma carta precatória para ouvir uma testemunha? Para quê? Perfeito. Perfeito. Eu concordo também. Eu li o seu livro e me parece que de todo mal a gente consegue sempre trazer algo positivo, né? E se tem algo positivo em meio a tantos atos, né? Tanto negatividade da nossa atualidade, esse é um aspecto positivo em relação ao processo. E aí, falando especificamente do CNMP, né? Eu sei que o senhor tem um outro compromisso, a nossa live vai ser um pouco menor hoje, mas falando especificamente do CNMP, eu gostaria que o senhor falasse sobre o CNMP. Na minha opinião, né, eu concordo desde que o senhor começou a escrever
que o Ministério Público pode fazer colaboração premiada em ação de improbidade, eu concordo desde sempre. E agora, com a nova lei que permite o acordo de não persecução penal, me parece que é uma consequência lógica essa possibilidade. E aí, nós temos a resolução 118 CNMP que traz que determina parâmetros, diretrizes ali de autocomposição. Então, eu queria saber do senhor se o CNMP também pode ser um ator nessa fonte de direito processual, especificamente aí de negócio jurídico na improbidade. Ajuda, agora, evidentemente, naquilo que diz respeito à atuação do Ministério Público. Perfeito. Né? O CNMP concretiza, por exemplo, os casos em que o Ministério Público não precisa intervir como fiscal da ordem jurídica. O CNMP traça diretrizes para os compromissos de ajustamento de conduta, traça diretrizes para as audiências públicas celebradas pelo Ministério Público em fases de investigação. O CNMP, por exemplo, regulamenta os negócios processuais celebrados pelo Ministério Público. Então, no contexto da atividade do Ministério Público, que é um sujeito processual muitíssimo relevante, a regulamentação do CNMP também é muito importante. Muito importante. Tanto que quem conhece meus livros já viu que sempre quando é o caso, eu me refiro a uma resolução do CNMP. Sempre. Sempre faço a remissão, sobretudo no livro de processo coletivo, em que o papel do CNMP ainda ganha um vulto maior, né? Então eu fico muito preocupado com isso. Eu fico preocupado em compreender o processo em sua totalidade. Aquilo volta ao primeiro ponto da exposição. É compreender o processo na totalidade das suas fontes. O processo emana de muito lugar. Não é só da lei, não é só do CPC, não é só da Constituição. Perfeito. E aí, professor, dito isto, eu gostaria de fazer duas perguntas aqui, já um pouco mais descontraídas, tá? Agradeço imensamente. Eu quero fazer duas perguntas descontraídas. A primeira, quando é que sai o volume 6 da sua coleção? Eu falo muito com o Léo sobre isso. Eu sei que vocês estão trabalhando, né, num livro de procedimentos especiais, e eu, como professor de procedimentos especiais, fico também muito carente, né, de uma obra, e estou esperando ansioso. Quando que sai esse volume 6? Rapaz, é uma boa pergunta. A gente começou já a trabalhar nele, né, tanto que publicou o livro Por uma Nova Teoria dos Procedimentos Especiais, que é a base teórica do futuro livro. Isso será o primeiro capítulo do livro, né? Como se fosse o primeiro capítulo do livro. Embora no livro a gente vai dar uma reduzida, mas as ideias são aquelas. E a gente já começou, já temos procedimentos especiais escritos já. Ele e Cabral. Mas não é fácil. O ritmo que a gente está... se parar para escrever, por exemplo, sobre restauração de autos agora, você desviar muito, as coisas estão acontecendo, né? Muitas coisas acontecendo, que exigem da gente reflexão, exigem debate, e fica difícil a gente ter uma concentração 100% nisso, né? Mas vai sair, um dia sai. E a segunda pergunta, eu acho que a mais importante de todas, 87 é do Flamengo? A Copa União, com certeza, né? A Copa União, com certeza, não há dúvida. Não há dúvida. E também o Campeonato Brasileiro, que é do esporte, também não há dúvida. Veja, o esporte é campeão brasileiro de 87, não há dúvida sobre isso. Coisa julgada. O Flamengo é campeão da Copa União de 87, também não há dúvida quanto a isso. As coisas têm que ser colocadas exatamente como as coisas são. Não há dúvida quanto a esses dois pontos. A dúvida que existe poderia a CBF atribuir à Copa União, atribuir ao título da Copa União, que é do Flamengo, o mesmo status de Campeonato Brasileiro? Essa é a pergunta jurídica. Como, por exemplo, a CBF fez com a Taça Brasil. A CBF não atribuiu à Taça Brasil o mesmo status de Campeonato Brasileiro? Não atribuiu ao Roberto Gomes Pedrosa o mesmo status de Campeonato Brasileiro? Poderia atribuir à Copa União o mesmo status de Campeonato Brasileiro? Essa que é a pergunta. E eu acho que poderia. Eu acho que poderia. Então, que o esporte é campeão brasileiro, não há dúvida. Não há dúvida. Inclusive tem coisa julgada. Que o Flamengo é campeão da Copa de 87, também não há dúvida. Ninguém diz o contrário. A questão é saber se a CBF poderia dizer
que o campeão da Copa União de 87 é o campeão de um campeonato que equivale a um campeonato brasileiro, como a CBF fez com a Taça Brasil, o Campeonato Rubens Pedrosa, etc. Então esse que é o ponto. Vou colocar a sua opinião no grupo da NEP. Frederico Corner vai enlouquecer, viu? Deixa eu ver se você consegue ver aqui. Consegue ver isso aqui? Consigo. Ó, tá aqui o urubuzinho aqui, ó, tá vendo? Urubu Rei. Vendo esse urubuzinho aqui? Ele ali, ó. Ó, tô vendo que a nossa live tem a maioria esmagadora, só o Vinícius Lemos, que é São Paulino, né? Enfim, mas o Existe algum evento no Brasil, qualquer dimensão, em que a maioria dos participantes não seja Flamengo? Não, com certeza não. Não tem. Até em São Paulo, nós estamos ali entre as maiores torcidas. E aí, professor, para finalizar dessa forma descontraída, eu agradeço imensamente, né, a sua disponibilidade. Eu sei que a sua agenda é uma agenda, assim, especialmente nessa época, eu acho que o senhor com certeza pensou que ia conseguir descansar um pouco mais, e eu tenho certeza absoluta que está ficando mais cansado do que no cotidiano normal. Então, eu agradeço demais a sua presença, né? Espero que seja que isso passe logo, que a gente possa novamente nos encontrarmos nos eventos. Espero que, né, o evento, nós temos o encontro da ANEP, não sei se vamos manter ou se vai ser adiado, enfim, tem o FPPC também. Então, eu agradeço demais, né, o seu aceite. Né? Foi uma honra, né, eu como um grande fã seu, e confesso que o primeiro texto que li na vida seu foi o seu parecer sobre do título de 87. Então, foi meu primeiro texto, meu primeiro contato. Né? Logo que comecei o curso de Direito, foi esse texto, e dali em diante virei seu fã. Então, eu agradeço demais a presença, né, e abro a palavra para as considerações finais suas. Muito obrigado, meu caro. Obrigado a você. Muita gente boa aí, Luciano Rinaldi aí, desembargador, flamenguista também. Aquele abraço. Muita gente boa. Ó, chegou aí, ó. Grande rubro-negro o rubro-negro recifense, meu amigo Marco Bonde, 87. De fato, o Campeonato Brasileiro de 87 é do esporte, não há dúvida quanto a isso. É isso, muito obrigado. Espero que o pessoal o estado e por aí. Manda o certificado dessa live para mim, viu? Pela OAB. Mano, vou precisar disso para a faculdade. Com certeza. Valeu. Aquele abraço, pessoal. Até mais. Tchau.